Ok, voltando aqui nessa pasta que você está recebendo, dentro ainda de documentação do sistema, eu tenho aqui este XML que tem o diagrama de entidade de relacionamento dos cadastros, tá? Eu vou abrir esse diagrama com o DB Designer. O diagrama ele já está aparecendo. Fechar essas abas ali. Tá, deixa a visualização em 65. Né? Se você vê que ficar cortado aqui, ó, o diagrama, você vem aqui em Opções, Model Options, aqui em Edit in Options. Põe aí uns 5.900 e vai ficar legal para você enxergar. Tá? Então eu dividi aqui, nós dividimos o diagrama em duas regiões. Né? A primeira região é dados inseridos pelo usuário. A segunda região, dados pré-existentes. Vamos falar primeiro dessa segunda região, essa região verde aqui, onde nós temos as tabelas dos dados pré-existentes, tá? Bom, eu tenho aqui a tabela país. A tabela país, vinculada a ela, eu tenho os índices econômicos daquele país, tenho os estados daquele país, tenho as cidades daqueles estados. Vinculado às cidades, eu tenho a tabela de CEPs. Essa tabela é que faz o vínculo aqui com as tabelas lá do outro lado, tá? Ainda aqui desse lado, vinculado ao CEP, eu tenho as agências bancárias e tenho os bancos. Aí tenho duas tabelas soltas aqui, a tabela CFOP, são as operações financeiras, e a tabela de operadoras de cartão de crédito. Já do lado dos dados inseridos pelo usuário, eu tenho a tabela produto. A tabela produto, o produto ele vai ter aí um subgrupo e um grupo, tá? E tem a tabela unidade. Essa tabela unidade ela é criada para evitar anomalias no nome das unidades, né? Evitar que um usuário ponha quilo, o outro ponha QG, outro ponha quilo com KI, outro quilo com QUI. Então, para evitar essas anomalias aí, existe apenas uma tabela de unidades, tá? E ela se relaciona com a tabela de produto. Um produto pode pertencer a diversos fornecedores, por isso que neste relacionamento aqui entre fornecedor e produto existe uma tabela de meio, que é a tabela fornecedor-produto. Um produto também pode pertencer a diversas empresas, por isso mesmo que entre produto, que é essa tabela aqui, produto, e a tabela empresa, existe também uma tabela de meio, a tabela empresa-produto. Tá, tem uma tabela convênio, o convênio está relacionado apenas com empresa. Essa tabela convênio é para se cadastrar aqueles convênios onde, por exemplo, você tem lá uma empresa que é uma livraria. Tá? Então a livraria ela tem um convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas, por exemplo. Então aqui você vai cadastrar esse convênio. E aí os usuários dessa Câmara de Dirigentes Lojistas têm descontos nessa livraria. Tá? Funciona mais ou menos assim. Essa tabela de convênio funciona exatamente assim. Tá, a tabela empresa, ela se relaciona com a tabela setor, né? Que você vai cadastrar os setores da empresa. A tabela setor se relaciona com a tabela colaborador, que são os funcionários, né? Funcionários, vendedores, representantes, vai cadastrar os colaboradores aqui. O colaborador ele tem um cargo, ele é de um tipo, pode ser empregado, pode ser um representante, por aí vai. Ele tem um nível de formação e ele tem relacionamentos. Né? Tem um filho, tem um cônjuge, tá? Você vai colocar os relacionamentos do colaborador aqui. E aqui você vai dizer qual é o tipo de relacionamento. Tá? O colaborador ele também pode ser um usuário do sistema. Então você vai cadastrar o usuário aqui vinculado ao colaborador. Esse usuário ele vai ter um papel. Né? Esse papel vai estar relacionado aí às funções do sistema, que são os menus de acesso ao sistema. Tá? Voltando aqui um pouco, você tem a tabela fornecedor. Nós já vimos que a tabela fornecedor está relacionada ao produto, através dessa tabela de e-mail. O produto pode pertencer a vários fornecedores. Você tem aqui o tipo de fornecedor.
Então, o fornecedor ele está vinculado a uma empresa, né? O ERP ele é multi-empresa, tá? Então, os fornecedores, os clientes, os produtos e por aí vai, todos vão estar vinculados à empresa. Ok, nós temos a tabela cliente. Ainda assim, na tabela fornecedor, nós temos a situação do fornecedor. Temos a tabela cliente, temos a situação do cliente. Essa situação foi discutida lá no EAD. É para saber se o cliente está, por exemplo, inadimplente, né? Se esse fornecedor está sem fornecer para empresas devido a algum problema. Tá? As situações elas vão ser cadastradas aqui. Ok, então a tabela que faz o vínculo entre as tabelas pré-existentes, de dados pré-existentes, e as tabelas onde o usuário ele insere os dados é a tabela endereço. Anteriormente havia sido definido que existiria uma tabela endereço para cada uma dessas tabelas, né? Então teria fornecedor endereço, cliente endereço, colaborador endereço, tá? Mas nós alteramos isso daí. Nós temos agora uma tabela endereço. Né? Todas as entidades que tiver a necessidade de ter endereço vai se relacionar com essa tabela. E dentro dessa tabela endereço nós temos aqui um campo, é o campo dono. Tem uma observação aqui, C vai ser cliente, F fornecedor, O colaborador, E empresa. Se houver necessidade de outros, basta definir qual é a letra que vai representar esse dono aí. Tá? Nós temos as chaves estrangeiras, tá? Tem aí a empresa ID, colaborador ID, fornecedor ID, cliente ID, tipo, endereço ID não. Então essas quatro aqui são as chaves que representam esse relacionamento do dono aqui. Perceba que não é necessário que essa chave ela seja informada, né? Então ela pode ficar nula, tá? Exatamente porque o endereço pode pertencer a apenas um deles ao mesmo tempo, né? Esse relacionamento que nós fizemos aqui é de um para muitos, ou seja, um cliente ele pode ter vários endereços. Então, o fornecedor também pode ter vários endereços, ok? Existe ainda aqui a tabela contato. A mesma coisa que ocorre com o endereço, ocorre com o contato. Né? O endereço ele tem um tipo também, residencial, comercial, você vai colocar os tipos de endereço aqui. Então, cliente, fornecedor, empresa, colaborador, esses quatro aí, todos eles estão vinculados a contato. Da mesma forma que a tabela de endereço, a tabela contato tem um dono, onde você vai informar aqui, o sistema vai informar por baixo dos panos, né? O usuário ele não vai saber disso daí, mas nós vamos controlar os contatos do cliente através desse C, do fornecedor através desse F, do colaborador através do O e da empresa através do E, aqui nesse campo dono, tá? Perfeito. Um cliente, um fornecedor, um colaborador, eles podem ter vários contatos, ok? E um contato, ele pode ter vários telefones anexados a ele e pode ter vários e-mails anexados a ele também. Né? Então, por exemplo, você põe lá o cliente, Casas Bahia. Aí você vem aqui e coloca lá os endereços das Casas Bahia. E aqui você põe os contatos das Casas Bahia, tá? Então, digamos que você coloque aqui o contato João Paulo. Você vai colocar aqui os telefones do João Paulo. Né? Você vai dizer aqui que o telefone comercial do João Paulo é esse, o telefone residencial é aquele outro, o outro telefone comercial é aquele lá. Né? Então, você põe tantos telefones quantos necessários para o João Paulo. Da mesma forma os e-mails, né? O e-mail pessoal dele é esse, o e-mail comercial dele é aquele outro, tá? Então você pode colocar tantos e-mails quanto você necessite para aquele contato. E a empresa pode ter vários contatos, né? A empresa ou o cliente ou o fornecedor, eles podem ter vários contatos anexados a eles. Ok? Então não ficou um modelo amarrado, né? Ficou legal dessa forma como foi definido aqui. Ok? Esse aqui é o nosso modelo de dados, né, em cima dele que nós vamos trabalhar neste módulo de cadastros. Como é que a gente faz para gerar o script do banco, né? Tenho aqui o SQL.org. Esse banco eu já criei, tá? É esse aqui, T2TIRP. Eu já coloquei alguns dados, né, uns dados fakes aqui, só para a gente fazer alguns testes. Se bem que não estão aparecendo nenhum dos dados que eu coloquei aqui. Aí está a empresa aparecendo aí, um papel aí aparecendo, tá ok? Depois eu vou criar uma aula geral que vai servir para os 3 cursos das 3 linguagens,
mostrando como popular essas tabelas aqui. A tabela CEP, a tabela banco, a tabela país, a tabela estado, tá? Onde é que nós encontramos os dados na internet, né? E como é que a gente faz para popular essas tabelas, perfeito? Bom, mas como é que eu faço para gerar o script desse banco de dados aqui? Eu vou criar então dentro do SQLog um banco de dados novo. Vou chamar T2TI ERP2, apenas para a gente ver como é que funciona, para eu não excluir esse outro que eu já fiz. Veja que ele não tem nenhuma tabela ainda. Então eu venho aqui no DB Designer, File, Export, SQL Create Script. Todas as tabelas, chaves primárias, índices. Deixa essas opções aí marcadas por padrão. Clique no botão copiar script para a área de tarefa, para a área de transferência. Você vem aqui no SQLog, botão direito, colar. Aí está o script, botão direito novamente, execute query, execute all queries. Aí, todas as tabelas foram criadas. Se você pedir para refrescar isso daqui e abrir de novo T2T RP2, aí estão todas as tabelas já criadas. Tranquilo? Então é assim que você faz para para criar o banco de dados, né, aqui no MySQL. Aí você pode brincar um pouco com os dados aqui. Por exemplo, banco. Você pode incluir aqui Banco do Brasil. Não reclamou de nada, né? Agência bancária. Então, o banco que eu acabei de inserir foi o banco cujo ID é 1. Então, qual é o ID do banco? 1. Nome da agência. Vou colocar agência Águas Claras. Já deu um problema aqui. Não consegui inserir porque ele informa que eu tenho que inserir o ID do CEP. Então, antes de inserir essa agência, eu tenho que vir em CEP e informar um ID para o CEP. Então, vou colocar aqui o CEP 71000000. Também não deixou, porque o CEP ele precisa de uma cidade. Então, eu tenho que primeiro inserir a cidade, né? Se eu for tentar inserir a cidade, ela vai criar um estado. Primeiro eu tenho que ir em estado, mas ele vai criar um país, ok? Por aí vai. É interessante que você brinque aqui com esses dados crus. Tente inserir alguns dados em todas as tabelas para você ver o funcionamento aí das constraints, né? Das violações de chave que podem acontecer e como é que as tabelas elas estão relacionadas aqui. Embora você já tenha visto aqui no modelo de dados, é legal quando você tenta inserir os dados que ocorrem aí esses errinhos de violação, você entende melhor a parte de relacionamentos, tá?